Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Meu irmão e minha irmã, peregrino de esperança, presente na casa da Mãe Aparecida. Bem-vindos. A Mãe Aparecida se alegra com a sua presença em sua casa. E a nossa saudação a você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pelo app Aparecida ao vivo, pelo portal a12.com aqui do Santuário Nacional. Formamos a grande família de Deus, dos devotos, peregrinos de Nossa Senhora Aparecida. Para esta celebração, acolhemos de modo muito especial as romarias que aqui se fazem presentes. Romarias do estado de Minas Gerais, Lambari, Varginha e Conceição da Barra. Romarias de Santa Catarina, Ipirá e Abdom Batista. E também do estado de São Paulo, Mogi Guaçu, São José do Rio Preto e Bariri. Acolhemos a todos os romeiros de Nossa Senhora que aqui se fazem presentes. Rezamos também nas suas intenções, a prece, o pedido, o agradecimento que cada um traz no coração para esta celebração eucarística. Queremos rezar por você, na sua intenção, aqui do altar central do Santuário de Aparecida. Hoje, sábado da quinta semana do tempo da Quaresma. Nem a morte impediu Jesus de lutar pelo sonho do Pai. A humanidade unida sob um único pastor no fraterno serviço mútuo. Na alegria de celebrar, nos coloquemos de pé. Iniciemos a nossa Eucaristia cantando alegres. Número 4 do folheto. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho, que errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Todo o santuário cantando. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Mais forte, bonito. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Preside a nossa Assembleia, que é celebrante, o missionário redentorista, Padre Ferdinando Mancílio, prefeito de igreja
e trabalha na pastoral deste santuário. Na alegria do encontro, vamos nos acolher mutuamente com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos em torno do altar como família do Senhor, como povo de Deus, peçamos perdão para que celebremos com mais dignidade o mistério redentor do mundo, o mistério redentor de cada um de nós. Cantemos suplicando o perdão de Deus. Número 11 do folheto. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente, antes de nos aproximar de vosso altar. Senhor, tende piedade de nós. Com os braços para o alto. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz deste perdão aos pecadores. Cristo, tende piedade de nós. Todo o santuário. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação. Senhor, tende piedade de nós. Confiantes. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus, que fizestes de todos os renascidos em Cristo uma nação santa e um sacerdócio régio, concedei-nos a vontade e a força de fazer o que ordenais, para que o povo chamado à eternidade seja concorde na fé e justo nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Para aqueles que podem, tomem assento. Liturgia da palavra, ouvir o Senhor. Mais que Jesus decide se matar o reino de fraternidade que implantara e estava sendo acolhido. Ouçamos com atenção as leituras. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda a parte e conduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações,
nem tornarão a dividir-se em 2 reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos, e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai consagrá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó, e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra que acabamos de ouvir, ilumine nossa existência, nossa vida e nos faça ir para a festa. A última palavra do Evangelho. Será que ele não vem para a festa? Esta palavra que convida cada um de nós a ir para a festa da passagem, a festa da Páscoa. A palavra de Deus que ouvimos neste sábado, quinta semana da Quaresma, vem lembrar para nós o grande embate entre a proposta de Deus e a proposta humana, entre a vida e a morte. Deus que propõe a vida e o ser humano que muitas vezes decide a favor da morte. Como o sacerdote do templo, lá do Antigo Testamento, templo de Jerusalém, o Caifás, mesmo estando num trabalho de Deus, decide pela morte. Por isso ele vai dizer: é melhor que um morra do que toda a nação. Como são as coisas, não é mesmo? Quantos falam em nome de Deus entre nós,
e nos parecem tão formidáveis, Deus em primeiro lugar, mas as atitudes nada correspondem ao que é de Deus. Falsos profetas e que se apresentam como Messias entre nós. Mesma realidade daqueles que condenaram Jesus. O convite do Senhor já no Antigo Testamento é para a vida. O profeta Ezequiel, tão belo na sua profecia, vai dizer bem assim no final da leitura, certamente você se lembra: farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Deus fala para o profeta fala para o povo. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O profeta está falando para o povo de Israel que volta do exílio. E está falando do futuro deste povo de Israel, que até em nossos dias parece que não compreendeu ainda, não é mesmo? Israel, onde viveu Jesus, que parece fazer a opção pela guerra e não pela paz. É a realidade de nossa história humana. Mas Ezequiel já antecipa o mistério pascal de Cristo. E o próprio Cristo vai dizer que Ele é o templo, que será reconstruído em 3 dias, e não acreditaram nele. Não entenderam nada que Jesus falava dele mesmo. O povo de Israel, que naquela hora buscava a vida, como nós também buscamos a vida hoje na aliança com o Senhor. É o que vemos no Evangelho, a vida. Por que vão se opor? Estou falando da vida. E por que vão se opor a Jesus? Porque ele havia ressuscitado Lázaro. Ou melhor, devolveu a vida a Lázaro, porque Lázaro vai morrer depois outra vez. Se Jesus tivesse ressuscitado a Lázaro, ele não poderia morrer outra vez. Jesus devolve a vida, chama o Lázaro para a vida. Lázaro, irmão de Marta, de Maria. E não gostam do que Jesus fez. Porque muitos daqueles que escutaram e viram isto, acreditaram em Jesus e não gostaram porque acreditaram em Jesus. Não gostaram. Por isso procuravam matar Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes do templo, não gostaram de ouvir que tinham acreditado nele. Vamos olhar para nós. Será que você gosta de quem faz o bem? De quem pratica a misericórdia? Você sempre dá uma palavra a quem pratica o bem, diga, faça isso mesmo. Vamos dar um exemplo, tá? Porque os jornais sempre noticiam também. Não estou santificando ninguém, mas é bom reconhecer o bem que faz. Padre Lancelotti, que há muitos anos e anos a fio está ao lado dos pobres e tem quem já o caluniou.
e foi provado. Tem aqueles que se opõem porque ele faz o bem para os pobres, e como o profeta é capaz de dizer, sim, está errado. Como puseram pedras embaixo do viaduto para os pobres moradores de rua não morar embaixo do... Em feia cidade, né? Cheia de gente pobre morando embaixo do viaduto, então puseram pedras, e ele foi lá arrancar as pedras. São realidades entre nós. E quem bateu palma para quem foi contra ele, está contra o Evangelho, porque o primeiro a olhar para os miseráveis foi o próprio Cristo. Não venha com histórias ideológicas que vêm ferir o Evangelho, porque quem aprova este lado está ao lado de Caifás, está ao lado dos fariseus e dos mestres da lei, e pode estar na igreja todo dia e comungando como estavam os fariseus e mestres da lei, com a Bíblia na mão todos os dias. Não basta estar com a Bíblia na mão e dizer-se de Deus, porque se eu não busco fazer o que eu estou dizendo com a Bíblia na mão, eu estou contrário exatamente daquilo que Deus faz. Os sábios do mundo são ignorantes porque aprovam a morte. Quem aprova as armas está a favor da morte. Os sábios do mundo aprovam a morte e não a vida. Quantos gananciosos em nossa pátria que mandaram matar aqueles que estavam dizendo é preciso repartir, é preciso ser irmão, é preciso dar o direito de viver ao outro. E o ganancioso vai dizer, cale-se ou morre. Irmã Dorothy e tantos outros que morreram porque estiveram do lado dos pobres. Não gosto desse padre. Ele fala das coisas que não me agradam. Estou falando do Evangelho. Estou falando do Evangelho. Ou eu abro o coração para a verdade de Cristo, ou Cristo é apenas um penduricalho em minha existência, porque pouco me importo com o que ele ensina. Se eu quero a radicalidade do Evangelho, eu tenho que abrir para a realidade do mundo que me cerca. Se eu prefiro a morte, eu recuso o benefício da vida. Repito, se eu prefiro a morte, eu recuso o benefício da vida. Não gostaram de Lázaro, não gostaram de Jesus que voltou, devolveu a vida a Lázaro. Portanto, é preciso compreender o que fala Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Quando as decisões não foram na direção da vida, mas na direção da morte. Eis o sinal de contradição. A morte de Cristo vai se tornar vida para todos. E é bem na cruz que o Cristo vai reunir os dispersos. Ele mesmo vai profetizar, quando eu estiver elevado na cruz, vou atrair todos a mim. O Cristo provou que a vida está em primeiro lugar. Onde estivermos, a vida tem que estar em primeiro lugar.
Se o Cristo nos abriu a porta da eternidade e nos convidou a entrar nesta eternidade, por que ainda continuamos a abraçar aquilo que vem se opor ao reino do céu? Por que custa ainda eu viver uma fé comprometida de verdade no mundo? Por que é que eu tenho medo de ser sal, de ser luz e de ser fermento? Por que eu ainda acho mais fácil criticar do que abraçar o bem, de somar com quem faz o bem? Infelizes aqueles políticos que disseram: quem der o que comer aos pobres será multado. Homens inteligentes, não é mesmo? Formidáveis, nos governam. Perdoe-me, mas eu fico indignado. E Santo Agostinho diz que o cristão tem que ficar indignado. Só não pode perder a esperança. Belos discursos, desejosos de poder, menos a favor da vida. Meu querido irmão e irmã, a humanidade anda ferida pela divisão, pelas lutas, e precisamos nos converter. É preciso mudar. Cada um de nós, eu também, mudar muita coisa dentro de nós, para sermos de verdade mais do reino, para abraçarmos de verdade o Cristo crucificado. Como certamente vamos, e muitos gostam, não tem problema nenhum, podem fazer, claro, passar perto da imagem do Senhor morto, na Sexta-feira Santa. Agora, o que é triste é não viver a sua ressurreição, nas atitudes, nos gestos e nas palavras, em nossa vida de todo dia. Convertamos o nosso coração para superar tanta divisão e mentiras entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Como peregrinos da esperança, fiquemos em pé. E nos apresentemos diante do Senhor com humildade, porque não somos autossuficientes. E a Ele façamos nossos pedidos, porque sabemos que precisamos dEle e que Ele é o Senhor de nossa vida. E digamos humildemente: Pai de misericórdia, socorrei-nos. Pai de misericórdia, socorrei-nos. Para termos vossa presença de pastor como centro de nossas vidas e nos corrigir e guiar no serviço fraterno e ao próximo, rezemos. Pai de misericórdia, socorrei-nos. Para aprendermos com Jesus que na cruz, no amor total, foi o Filho amado que vos deu toda a alegria, rezemos.
Pai de misericórdia, socorrei-nos. Para que a Semana Santa nos faça mais santos, mais vossos, na construção de uma humanidade unida na justiça e na paz, rezemos. Pai de misericórdia, socorrei-nos. Que o Senhor venha ao encontro de você, querido peregrino de Nossa Senhora, para que a esperança fortaleça sua fé, sua ação, sua caridade, seu amor a Nosso Senhor. Que depois da romaria você esteja em paz, mas também com aquela vontade de ser sal, luz, fermento no mundo. Rezemos. Pai de misericórdia, socorrei-nos. Lembremos-nos do Papa Francisco, que também precisa da misericórdia do Senhor para recuperar a sua saúde, mas principalmente para cumprir a vontade de Deus em sua vida. Ele que continua a nos dar testemunho desta confiança no Senhor. Rezemos. Pai de misericórdia, socorrei-nos. Acolhei, Senhor Deus, a prece que vos dirigimos e transformai-nos por vossa misericórdia. Convertei nosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. A você, meu irmão e minha irmã, que se encontra aqui no Santuário Nacional, faça a sua oferta nos cofres ao longo dos corredores. E a você que nos acompanha pelos meios de comunicação, faça também a sua oferta. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela ou ligue para nós no 0300 210 1210. É a sua fidelidade que nos mantém. Na alegria de ofertar, cantemos. 16 do folheto. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Irmãos e irmãs, rezemos para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos as oferendas do nosso jejum. Elas nos tornem dignos da graça do vosso perdão e nos conduzam às promessas eternas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tudo o que vamos agora realizar aqui no altar
não é a razão que vai explicar, somente a nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo, e digno e justo é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pois pela paixão salvadora do vosso Filho, o mundo inteiro recebeu a missão de proclamar vossa glória. A força radiante da cruz manifesta o julgamento do mundo e o poder de Jesus crucificado. Por isso, Senhor, também nós, com todos os anjos e santos, vos aclamamos, dizendo, alegres a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, aqueles que trabalham generosamente em nossas comunidades,
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, nossos entes queridos, o missionário redentorista, Padre Rodolfo Anderer, sepultado ontem, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Geraldo, Santo Afonso e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Vamos todos cantar o amém final, mas todos mesmo, ninguém de boca fechada, todo mundo cantando o amém, o grande amém da liturgia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Como igreja viva, comprometida, como cristãos dispostos a seguir o Cristo no caminho da cruz, para alcançarmos com Ele a ressurreição, nós rezamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos na feliz esperança a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Uma salva de palmas para a paz que desejamos, a paz que precisamos construir. Entoemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão, a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. A você, meu irmão e minha irmã, que vai receber a Eucaristia, se aproxime do ministro, receba a comunhão na sua frente, respondendo o amém, e dê espaço também para que o seu irmão possa também fazer a sua comunhão. Cantemos. 22 do folheto. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste ano, a campanha da fraternidade tem como tema fraternidade e ecologia integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom. Em comunhão com a Igreja no Brasil, rezemos. Ó Deus nosso Pai, ao contemplar o trabalho de Tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de Tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, Teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. O Cristo foi entregue para congregar na unidade os filhos de Deus que estavam dispersos. Oremos. Senhor, nós vos pedimos humildemente, assim como nos alimentais com o sacramento do corpo e sangue de Cristo, dai-nos participar da natureza divina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe de Deus e nossa, caminha conosco pelas estradas da vida, voltando o nosso olhar para a querida imagem de Aparecida, Aparecida nas águas, nos consagremos a ela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Acenando para Nossa Senhora, dai-nos a bênção. Todo o santuário cantando, ó Mãe querida, Nossa Senhora.
Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Tende compaixão, Senhor, da vossa Igreja suplicante. Olhai com bondade para os que, de coração sincero, se inclinam na vossa presença, de modo que não sejam culpados do pecado, nem oprimidos pela adversidade, aqueles que resgatastes pela morte do vosso Filho unigênito, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Ide, proclamai o Evangelho e o Senhor, Deus da vida, vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é devoto de Nossa Senhora, diga eu. Palmas para Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Padroeira do Brasil. Viva Cristo. Viva Cristo. Viva Cristo. Viva os romeiros de Nossa Senhora. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Permaneçam aqui no santuário, terminado o canto final, a bênção para os objetos de devoção e de uso pessoal. Cantemos. Com a campanha da Fraternidade 28 do folheto. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador.